Bom, o assunto ainda é educação, o assunto ainda é juventude, estudantes. Vamos saber o que pensa o jovem brasileiro que está nas salas de aula da rede pública. Esse foi o objetivo da pesquisa feita pelo Ministério da Educação, junto com a Organização dos Estados Interamericanos e com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Eu converso agora com a coordenadora desse trabalho, a socióloga, a educadora, a professora Miriam Abramovay, perdão, Miriam. Boa tarde, muito obrigada por conversar com a gente. Eu queria já destacar, né, que eu percebi uma postura, eu diria, conservadora dos jovens em relação a alguns temas. Aborto, casamento homossexual e liberação das drogas. O que vocês atestaram aí, Miriam, nesses campos? Essa é uma pergunta que, bom, há muito tempo que a Flaxo está realizando pesquisa sobre juventudes, sobre o que pensam os jovens, sobre o que pensam os jovens estudantes na escola, de ensino médio, da EJA, do Projovem Urbano também. E o que nós constatamos é que as escolas mais precisam trabalhar esses temas. Você tem toda a razão, quer dizer, 85% dos entrevistados são contra o aborto, eles são contra também, eles são pró, pena de morte, quase 70% dos jovens, eles são também pró diminuição da idade penal para 16 anos, e eles são também contra a legalização de qualquer tipo de droga, quase 86%. Então, eu acho que isso são questões que a escola precisa se ocupar, a escola precisa discutir, a escola precisa mais discutir com esses jovens, porque nós estamos em tempos de mudança, evidentemente. Então, essa é uma postura que precisa de ser como postura, bem pensada, para ser melhor, para eles melhor se qualificarem e poderem melhor avaliar esse tipo de postura que eles têm, não só sobre isso, mas também sobre a vida. Agora, quais os maiores problemas desse país na visão dos jovens, né? Eu acredito que a insegurança, a questão da violência tenha ficado mais uma vez em primeiro lugar. É a questão, né, que assusta. Sem dúvida, essa é a questão, quer dizer, eu acho que assusta também a questão do desemprego, assusta também a questão do futuro, que futuro eles vão ter, mas acho que a violência é algo que acontece no cotidiano, bom, de todos nós, e mais desses jovens que nós sabemos que são os que mais morrem, na nossa sociedade. Então, eu acho que eles têm isso como algo gritante, no seu cotidiano, nas suas conversas, nas suas reflexões, e muito não se consegue avançar sobre isso. Então, eu acho que essa, efetivamente, é uma das grandes preocupações dessas nossas juventudes que estão na escola e mais ainda aqueles que não estão na escola. Porque é interessante, Maria, que a questão dessa pesquisa, quando nós começamos, era por que os jovens permanecem nas escolas? Uhum. Porque é um número tão grande de jovens que saem da escola, que não tem mais esperança na escola, que não conseguem mais permanecer na escola, mas tem um número de jovens que permanecem na escola. E por que eles permanecem? Essa era a nossa questão quando nós começamos essa pesquisa, e todas essas outras questões sobre o cotidiano deles, a vida deles, a violência, etc., são questões que entraram na pesquisa. Eu achei até curioso que essa pesquisa mostrou claramente como os jovens ainda respeitam a escola e o professor, o que eu achei positivo. Agora, a Flávia Oliveira tem uma pergunta também para a Miriam. Não, também é exatamente sobre essa questão da educação, Miriam. Quais são que pistas que eles dão sobre que escola eles gostariam ou como eles avaliam a escola que eles frequentam? Especialmente os jovens, a gente tem uma sensação de que a escola é muito pouco interessante, né, em relação a uma vida com componentes de emoção, né, digamos assim. O que você descobriu sobre... Os jovens, nós sabemos, Flávia, que a escola, em geral, eles dizem que a escola é chata, E muitos deles dizem, em algum momento, terem saído da escola porque não aguentavam esse cotidiano na escola, esse cotidiano que não tem nada a ver
com a vida deles, né? Não tem nada a ver com as informações que eles têm, com o cotidiano deles, com a cultura deles, né? Que é uma cultura... A cultura escolar ela é muito repressora e ela reprime muito a cultura juvenil, né? Todos os signos do ser jovem são reprimidos por essa, vamos dizer, por essa cultura escolar que é muito forte, que é muito pesada, né? Então, o que a gente viu aí foram alguns fenômenos interessantes. Primeiro, os jovens faz parte, né, da visão deles de que eles são os grandes culpados do que acontece dentro da escola. Eles são grandes culpados porque a escola não dá certo, né? Eles se sentem muito culpabilizados. Quando eu digo eles, não são eles pessoalmente, são os colegas que eles dizem. Essas coisas acontecem na escola porque há brigas, porque há xingamentos, porque o tema violência nas escolas é um tema que eu trabalho muito também, porque eles não estudam, eles não sabem se comportar. Nunca é ele próprio, sempre são os outros, né? Mas, ao mesmo tempo, eles dizem uma coisa interessantíssima, que foi o que a Maria disse, que é o seguinte: eles acham que eles podem permanecer na escola, que a escola pode segurá-los, se existe um bom professor que saiba ensinar, mas que tenha também uma relação boa com esses jovens, que os entenda, que os compreenda, que saiba algo sobre eles, sobre o cotidiano deles. E aí, quando nós realizamos pesquisas, são pesquisas... Essa foi realizada com o professor Júlio Vaz, que faz o mapa da violência, e também com a professora Mary Garcia Castro, que é professora na Bahia, e os dois são da Flaxo também. Então, com eles nós fizemos essa análise e esse esforço de responder essa questão que era tão difícil. Sair nós sabemos porque eles saem, mas porque eles permanecem era uma questão bastante difícil. E foi respondido. Miriam Abramovay, obrigadíssima pela sua participação aí, parabéns pela pesquisa e até a próxima, hein? Um beijão. Muito obrigada e até a próxima para vocês todos. Muito obrigada. Valeu. Tchau.